Olá, meninos do nono ano. Hoje nós vamos de aula de redação e vamos falar sobre a resenha crítica. É um assunto bem facinho, tá? É um assunto bem descontraído para quem gosta de ler, então é um prato cheio. Então vamos ver o que é uma resenha crítica. Resenha é um gênero textual de grande valor, pois é uma produção onde faz-se uma descrição a respeito de acontecimentos culturais. Isso é que é uma resenha, tá? É a produção de um gênero textual, tá? Com base em algum elemento estudado, tá? Com base em alguma fonte que você deteve-se e se aprofundou no assunto, tá? E nós vamos ver o que pode ser resenhado, o que dá para fazer uma resenha, com o que dá para fazer uma resenha. O que pode ser resenhado, vamos ver. A resenha crítica é um trabalho profundo, de característica analítica e interpretativa, de um texto, um livro completo, um evento literário, um show, uma peça teatral ou qualquer outro evento, tá? Vai muito do gosto de quem queira fazer a sua resenha com determinado elemento, tá? E é importante que nós voltarmos à questão da característica analítica e interpretativa. A resenha não é qualquer resumo, não é você pegar um livro ou um capítulo dele ou parte de uma obra literária e fazer uma análise simplória. Não, você vai ter que se aprofundar, analisar e interpretar, tá? O que está sendo apresentado naquela obra, qual é o objetivo dela, qual é a ideia do autor, quais os elementos verídicos ou inverídicos que apresentam nela e assim por diante. Por isso que você tem que deter-se mesmo em analisar a obra e fazer a sua interpretação. E nós vamos ver que para nós termos conhecimento de uma resenha, nós temos que entender que ela apresenta algumas características. Quais são essas características? Por que elas são importantes? Por que elas vão nortear o trabalho do resenhador? Então, a característica principal, podemos chamar assim, né, da resenha, é ter no seu texto a forma expositiva, ter a objetividade, ter a imparcialidade, ter uma linguagem argumentativa e crítica, tá? Então vejamos por parte. O texto expositivo dentro da resenha, ele é de suma importância, pois é a partir dele, né, do estudo que você fez deste texto, que você vai discorrer, você vai escrever, você vai expor a sua opinião sobre aquela obra, sobre aquele objeto de estudo que você está fazendo. Outro ponto principal é a objetividade. Seja objetivo, nada de ficar enchendo linguiça. Procure se aprofundar, tenha propriedade do seu elemento de estudo para você ser objetivo, tá? Você ser claro, você não ficar tecendo para um lado e para o outro e se perdendo no meio da construção textual. Outro elemento bem importante é a imparcialidade. Você não pode estar pendendo para um lado, para o outro. Ora você diz isso, ora você diz aquilo. Você tem que ser imparcial. Você não é amiguinho do autor ou do produto que você está analisando. Mas você é um crítico, você é um escritor crítico. Você tem que ter essa habilidade. Essa imparcialidade é fundamental, tá? Você tem que dizer o que dizer, mas de forma imparcial. E a linguagem argumentativa e crítica é o elemento básico. Você não pode estar usando uma linguagem que não seja crítica, que não seja argumentativa. Você não pode criticar por criticar. Você tem que criticar e mostrar os seus argumentos, a sua opinião sobre aquela crítica. E aí nós vamos ver que a finalidade dessa crítica, da construção de uma resenha, é informar o leitor sobre determinado assunto
evidenciando a contribuição do mesmo. Então, essa resenha ela vai ter a finalidade de apresentar uma síntese das ideias fundamentais da obra, apontar erros de informações, tecer elogios, e isso tem que ser feito de forma ponderada, muito objetivo nada, tá? Então você vai sempre estar trabalhando com a imparcialidade, você não pode estar puxando linguiça para um lado ou para o outro, digamos assim. E essa função de informar o leitor, ela tem que ser clara, ela tem que ser evidenciada, porque é a partir da sua visão que o leitor ele vai também construir a dele, ou não. É importante você lembrar que a resenha não é uma sinopse, tá? Você não pode apenas ler a sinopse de um livro, de uma obra, tá? De um evento, de algo parecido e fazer uma resenha. Não, você tem que se aprofundar, você tem que ter conhecimento de causa para poder resenhar bem. E aí nós vamos finalizar, tá? Com a pergunta: resumo e resenha são iguais? Não. Resumo é uma coisa, resenha é outra, tá? Resumo não é igual sinopse, sinopse não é igual resumo e resumo não é igual resenha. São três coisas distintas. E é por isso que a gente tem que estar deixando bem claro isso, tá? Resumo, você vai fazer um apanhado geral, especificar os pontos principais, tá? Do livro, da obra, da música, da peça teatral, do que você viu. A resenha é diferente, você vai discorrer de forma... você vai discorrer sobre o assunto de forma objetiva, tá? Você vai discorrer sem ser parcialmente a favor ou contra, você vai ser imparcial. Você vai estar fazendo uma relação, estabelecendo uma relação entre você e o leitor. Nesse momento, você é o quê? O locutor. E a pessoa que vai receber a sua mensagem é o interlocutor. Então, é importante que você faça isso bem, tá? Então, não confunda. Resenha não é igual resumo, tá? Para finalizarmos, vamos falar um pouquinho aqui sobre a obra de João Anzanello Carrascosa. Quem já foi que fez a resenha que eu pedi? Não esqueci não, tá? E aqui eu coloquei novamente a imagem aqui do livro que vocês já têm contato, provavelmente já leram. Nada mais propício dessa situação do que fazer uma boa leitura, né? E aqui nós temos essa coletânea de contos, né, do João Anzanello, e você pode estar fazendo a sua resenha crítica, como foi solicitado na aula passada, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre resenha. É sempre bom vocês buscarem outras fontes, tá? Pesquisarem mais, buscarem aprender cada vez mais, porque quando a gente busca conhecimento, a gente descobre muito mais do que aquilo que nós pensávamos conhecer. Então é isso.